Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a ver que a Bíblia é constituída por vários outros livros. E temos estado neste momento a olhar para o segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo. E já vamos no capítulo 12. Nesse capítulo começamos a ver aquilo que Deus fez na nação do Egito e de Israel. Deus estava a dar orientações para estabelecer a primeira Páscoa. E é nesse mesmo capítulo que nós nos encontramos. Para entendermos bem aquilo que Deus quer dizer, nós iremos ler verso por verso esse mesmo capítulo. Nós estamos no verso 13. A Bíblia é dividida dessa forma. Tem uns números maiores que você pode encontrar na sua Bíblia, que são os capítulos, e uns números mais pequenos que indicam os versículos, as divisões mais pequenas. Nós vamos então nesse versículo 13 do livro do Êxodo, no capítulo 12. E Deus diz assim: O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Estas instruções Deus deu e Ele queria mostrar que ao colocarem esse sangue em torno das portas, as pessoas, fazendo isso, a morte não iria alcançar aquelas famílias. Não se tratava de uma superstição ou do misticismo. Tratava-se de um ato de fé que os israelitas deveriam praticar em obediência àquilo que Deus havia dito. A Bíblia nos diz, no livro de Hebreus, no capítulo 9, verso 22, bem lá mais para o Novo Testamento, já quase no final da Bíblia, diz o seguinte: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há remoção, o retirar dos pecados da vida das pessoas. Isto diz o Novo Testamento quanto a esta questão dos pecados, e aqui nesse texto do Novo Testamento refere-se claramente à morte de Jesus Cristo na cruz. Mas também de alguma forma aponta para esta primeira Páscoa, em que Deus dá as orientações de como o povo devia viver esta Páscoa. De alguma forma também esta primeira Páscoa apontava para a pessoa de Jesus Cristo. Era o próprio Deus que estava a dar orientações acerca de como no futuro as coisas iriam acontecer. Este cordeiro aqui, certamente quem nos tem acompanhado estará lembrado daquele texto bíblico que quando João Batista vê Jesus diz: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui a Páscoa está a apontar para a pessoa de Jesus Cristo. Não sei se está lembrado, foi na Páscoa que Jesus morreu e ressuscitou para nos dar uma nova vida. É por isso que a Bíblia ainda no Evangelho de São João, capítulo 3, verso 16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitas pessoas pensam que Deus já não se importa com o pecado. Dizem talvez, todas as leis foram abolidas. Isso não é verdade. Jesus Cristo disse ele próprio que ele não vinha para abolir a lei, para destruir a lei, mas para cumpri-la. Nós devemos então viver em obediência à palavra de Deus. É verdade que o nosso relacionamento com Deus é única e exclusivamente pela fé. Mas a nossa manifestação da fé e de amor a Deus é através da obediência àquilo que Deus nos manda fazer. É como um relacionamento com os pais e com os filhos. Se nós, como filhos, queremos manifestar o nosso amor para com os nossos pais, nós temos que obedecer àquilo que eles nos pedem, pois normalmente os pais procuram o melhor para os filhos. Assim é na maneira como nós nos relacionamos com Deus. Quando nós manifestamos a nossa fé, então recebemos a vida eterna através do ato de Jesus Cristo na cruz. Mas o sinal dessa fé, a manifestação dessa fé é então a obediência àquilo que Deus nos tem deixado nas Escrituras. Mas voltando aqui à nossa Páscoa, esta primeira noite de Páscoa que Deus estabeleceu para memorial do povo de Israel, este anjo de morte passaria então sobre todo o Egito. E em todas as casas onde houvesse o sangue nas ombreiras das portas, os primogênitos não morreriam.
E nesse sentido, então, os israelitas deviam de agir de uma forma coerente com a sua fé. Diz assim o texto no verso 14 e 15: Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até ao 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Aqui vemos como Deus deixa ordens e orientações muito claras. Aqui o povo deveria ter uma seriedade ao celebrar esta cerimónia. Deus diz que eles não deveriam ter nada levedado em casa. Isso tem a ver com a associação que eles fariam diretamente com a relação com a escravidão do Egito. E era necessário que eles se libertassem de todas essas ações que lembrasse a escravidão. E por isso o pão não deveria ser levedado, não deveria de haver forma alguma de fermento nas casas das pessoas, pois isso manifestava um sinal de desrespeito para com Deus e eu diria mesmo até uma forma de ingratidão para a libertação que Deus iria operar no meio dos israelitas, libertando-os da escravidão do Egito. Por isso Deus dá estas orientações e Ele diz ainda mais: Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei as vossas hostes da terra do Egito. Porquanto guardareis estes dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Vemos que eles passaram a comer pães asmos a partir deste dia e falo-iam sempre quando celebrassem a Páscoa. Isto era um memorial para que eles não se esquecessem da libertação que Deus tinha trazido à nação de Israel. Por isso continua o texto bíblico: Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Assim o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Pão asmo era um pão sem fermento. E o fermento, de alguma forma, na Bíblia, várias vezes, diríamos assim, simboliza o mal. O próprio Senhor Jesus Cristo adverte os seus discípulos para que eles tivessem cautela quanto ao fermento dos fariseus. Não sei se estão lembrados desse texto bíblico quando nós estudamos o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, verso 6. Jesus disse isso aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Ou seja, daquelas coisas que parecem bonitas, mas na realidade são só fachada. São, como Jesus disse aos fariseus, são hipocrisia. Quando nós olhamos talvez para um pão com muito fermento, e nós na nossa cultura temos vários, é um pão que aparentemente bonito, mas passado um dia ou dois já não presta para nada. E no fundo nós sabemos a razão pela qual ele no primeiro dia está bonito, é exatamente pela quantidade de fermento que ele tem. O pão, quanto menos fermento tem, ou se tiver um fermento caseiro, é um pão que dura muito mais tempo. E aqueles que estão habituados ou estiveram habituados a fazer pão em casa, e eu creio que em muitas aldeias do nosso país ainda acontece isso, esse pão caseiro que é bem gostoso, nos mostra como esse pão é muito mais saboroso, muito mais, dura muito mais nas nossas mãos do que o pão que tem grandes quantidades de fermento. Então o fermento no fundo dá uma aparência de bonito, mas na realidade depois, passado um tempo, mostra-se que, enfim, ficou sem qualidade. E era no fundo o que Jesus estava a dizer aos seus discípulos, para eles terem cautela com o fermento dos fariseus. Vemos também ainda em Mateus 4,4, em que Jesus diz claramente que aquele pão que alimenta não é o pão que vem do homem. Diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, não é só o pão que vem do homem que alimenta, mas a palavra do próprio Deus nos alimenta a mente e o espírito. E de facto nos ajuda a conhecer melhor quem Deus é e na realidade a satisfazer as nossas necessidades espirituais e emocionais. Eu tenho reparado em pessoas que andam angustiadas até que comem deste pão divino. Este pão que é o próprio Jesus Cristo, este pão que é a palavra de Deus. E quando nós olhamos para os textos bíblicos e nos alimentamos destes textos bíblicos, podemos então crescer e saciar a nossa fome.
Ainda há poucos dias estava a conversar com uma senhora e ela dizia exatamente isso. Até eu me encontrar com Jesus, eu tinha muita fome, tinha um vazio no meu íntimo. Mas quando encontrei Jesus Cristo, quando comecei a ler a palavra de Deus, essa fome foi saciada, esse vazio foi preenchido pela pessoa de Jesus Cristo. E é exatamente isso que Jesus nos propõe, uma relação íntima e pessoal com Ele. A nossa alma está faminta e é a palavra de Deus que pode saciar essa fome. Continuando o nosso texto bíblico aqui, do livro do Êxodo, o verso 22 diz: Tomai um molho de ensopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga das portas e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga das portas e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Deus ensina com detalhes como deve ser aplicado o sangue em torno das ombreiras das portas. Tinha então esse ensopo, tinha que pegar nessa planta que crescia entre as pedras e ensopá-la com o sangue do cordeiro e passá-la junto às ombreiras das portas. Era tudo o que eles precisavam no fundo fazer. Era um ato que era baseado na fé. Digamos assim que este ensopo poderia muito bem simbolizar a fé. E porquê? Porque para o judeu poder aplicar o sangue nas vergas das portas, ele teria de apanhar esta planta que crescia livremente e dessa forma passá-la em torno das ombreiras das portas. O sangue do cordeiro simbolizava o sangue do próprio Jesus Cristo. E é este sangue que de alguma forma protegia aquelas famílias de perecerem diante desta passagem deste anjo. Assim como o sangue de Jesus Cristo nos purifica e nos guarda da perdição, assim também este sangue deste Cordeiro. Ele nos conduz a uma relação íntima, a uma relação com Deus, mas também com os outros. É interessante que as famílias deveriam permanecer em sua casa até pela manhã. Não deveriam sair do seu local até pela manhã. Deveriam manter-se juntos nesse sítio. Isso nos mostra claramente também a forma como nos devemos relacionar. Precisamos de pessoas que se relacionem connosco. Vivemos dias cada vez mais em que as pessoas se isolam. E eu creio que é a altura de, se calhar, deixarmos de estar de costas voltadas e passarmos a relacionar-nos uns com os outros. É ótimo verificar quando as pessoas se juntam para comer, quando as pessoas se juntam porque são amigos e passam algum tempo em convívio. Passam algum tempo partilhando ideias, partilhando emoções, partilhando objetivos de vida. E eu creio que era uma das intenções que Deus tinha aqui, era exatamente essa. Permitir que as pessoas pudessem partilhar a sua vida e por isso deveriam permanecer naquela casa juntos até de manhã. Diz ainda o texto bíblico: aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Vemos aqui, de alguma forma, Deus a agir. Deus age de uma forma justa em relação aos egípcios. Estão lembrados certamente da chacina que os egípcios praticaram para com os israelitas. E agora, de alguma forma, estava a ser feita justiça ao povo de Israel. Quando nós muitas vezes olhamos para situações, nós pensamos, mas porquê determinadas situações ocorrem? Muitas vezes elas são consequência clara de nós termos praticado algo contra outros. E no fundo estamos a receber justiça. Aquilo que nós semeamos, muitas vezes nós ceifamos. As consequências dos nossos atos muitas vezes permanecem. Ainda que Deus nos perdoa as nossas falhas, os nossos erros, por vezes nós sofremos as consequências dos nossos atos. E quando nós pedimos justiça a Deus, Deus que é justo,
muitas vezes Ele a faz. Ainda que muitas vezes Deus não pratica justiça, pois a justiça seria algo semelhante ao que aconteceu aqui no Egito. O povo de Israel necessitava que fosse feita justiça, pois eles tinham sido extremamente massacrados pelos egípcios, tinham sofrido tremendamente nas mãos destes homens e agora a justiça estava a ser reposta. O povo de Israel estava a ver como Deus, de alguma forma, não os tinha esquecido. Mas é verdade que para os egípcios estava a ser uma situação extremamente difícil, mas este povo, que era um povo extremamente bárbaro, que estava a agir, massacrando alguém indefeso durante décadas, agora numa só noite, estavam a ver justiça ser feita na sua própria casa. Eles perceberam o que estava a acontecer. Eles já tinham visto todas as pragas na sua própria terra. E agora esta última situação estava a colocar de facto o povo do Egito diante de uma decisão que eles tinham que tomar. Então naquela mesma noite chamou Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo. Assim vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Temos aqui Faraó que teve que tomar esta decisão. Ele não podia mais manter a sua teimosia nem a dureza do seu coração. Alguém disse um dia que Deus sussurra-nos pelo amor a sua vontade. Ele fala-nos pela sua palavra. E quando nós não ouvimos, Ele grita-nos pelo sofrimento. Eu creio que foi aquilo que aconteceu aqui ao povo egípcio e essencialmente a Faraó, que mantinha o seu coração duro diante das circunstâncias, diante dos pedidos que Moisés e Arão tinham feito. E em vez de ouvirem aquilo que Moisés e Arão tinham pedido, antes pelo contrário, endureceu mais o seu coração, exigiu ainda mais trabalho dos israelitas, forçando-os ainda mais e cada vez obrigando-os a uma escravatura ainda mais difícil. E agora, diante desta situação, Faraó tem que mudar o seu coração. Ele pede então que Moisés e Arão levem o povo dali para fora. E então os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Nesta altura os egípcios já estavam convencidíssimos de que não havia mais nada a fazer. Eles tinham perdido todas as colheitas, eles tinham mantido o seu coração duro, tinham continuado a escravizar o povo de Israel, mas Deus continuou a agir, tinham perdido a possibilidade de no próximo ano ter inclusive plantas para poder fazer as suas roupas, e agora diante desta situação eles perdem inclusive os seus filhos primogênitos. E eles já não estão dispostos a querer continuar a massacrar o povo de Israel. Agora eles querem que eles saiam quanto antes, pois eles perceberam quão grande Deus é e como Deus tem poder sobre todas as coisas. E eles perceberam também que os seus deuses na realidade não eram deuses nada poderosos, pois não os puderam proteger em tempo algum. E agora eles pedem ao povo que saíssem o mais depressa possível. Então o povo tomou a sua massa antes que levedasse e os seus amassadeiras, atadas em trouxas com os seus vestidos, sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. O povo agora recolhe tudo aquilo que de alguma forma ao longo de anos não tinham recebido como escravos. De alguma forma também é como se o povo de Israel saísse como uma tropa vitoriosa, recolhendo o despojo de guerra dos seus inimigos derrotados. Por isso os israelitas foram estimulados a pedir aos seus vizinhos ouro, prata e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam. E despojaram os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, a cerca de 600.000 a pé, somente homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. Vemos aqui uma grande multidão e é exatamente por este número aqui que se chega, digamos assim, à conclusão de que seriam eventualmente 2 milhões de pessoas que iriam sair então do Egito para chegar à terra prometida. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se, e não havia preparado para si provisões.
Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foram 400 anos. Aconteceu que, ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerá dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis para fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se alguém estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja circuncidado todo o macho. E então se chegará e observará, e será como um natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Para nós hoje, cristãos, a Páscoa que nós celebramos é o próprio Cristo. Foi Ele que se entregou por nós. Ele, digamos assim, é o Cordeiro Pascal. É Ele que simboliza esse Cordeiro que nos livra da escravidão. Para os judeus, eles ainda continuam a aguardar o seu Messias. De alguma forma, eles só pararão de celebrar esta Páscoa dada aqui a Moisés e a Arão quando Jesus Cristo voltar, a segunda vez, como a Bíblia nos promete. Os cristãos hoje celebramos a Páscoa com um sentido diferente, pois não é só uma libertação externa, uma libertação política, acima de tudo é uma libertação espiritual. Aliás, Cristo não veio para implementar uma libertação política ou uma libertação exterior, que era exatamente o que os judeus esperavam naquela altura. A nossa Páscoa que nós celebramos é porque Cristo Jesus nos libertou da escravidão do pecado. É porque Cristo Jesus o pode libertar a si, dos seus pecados e dos seus vícios. Ele pode remover de cima de si também a culpa de situações talvez que você ainda carrega há anos. E é exatamente isso que Jesus Cristo veio celebrar. A Páscoa de Jesus Cristo é uma Páscoa de libertação. E Deus quer fazer isso na sua própria vida. Deixe Deus tocar o seu coração. Peça a Deus, pela fé, perdão pelo seu pecado. Assim como a nação de Israel colocou o sangue em torno das portas, como ato de fé, peça a Deus perdão pelo seu pecado. E num ato de fé, aceite que o sangue de Jesus Cristo o purificou de todo o pecado. Diga-lhe isso em oração. E o próprio Deus promete que aquele que crê será tornado filho de Deus. Será que no próximo programa vamos ver Faraó deixar livremente o povo sair? Até aqui parece que sim. Mas no próximo programa nós iremos ver como Faraó reagiu a esta situação. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.